alegria muito grande estar com você aqui hoje e nós vamos falar de um assunto muito importante. Nós vamos falar de como aconteceu tudo na minha vida e as mudanças que foram acontecendo. Então, boa noite para quem está chegando agora. Eu estou aguardando a Ana Paula para que a gente possa começar. E é muita alegria estar começando mais uma live, mais um dia que a gente vai falar um pouco de uma história que transformou a minha vida e que pode transformar a vida de muita gente. Só depende da gente querer, da gente escolher. E a minha escolha foi ser feliz. E hoje eu quero apresentar para vocês o protagonista da minha história. Eu quero que vocês conheçam o meu marido. Esse é o Celso. Fala boa noite. Boa noite. E ele está aqui do meu lado para que a gente possa falar, para a gente possa conversar. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Kátia. Que alegria você aqui. Que felicidade. A Ana Paula vai fazer essa live junto comigo e vai falar a respeito do livro. Boa noite, Ana Paula. Que alegria te ver. Boa noite. Tudo bem com você? Tudo bem. Você está me ouvindo? Está me vendo? Ouvindo muito bem. Boa noite. Oi, boa noite. Como é que vai? Tudo bem, seu Celso? Tudo bem e você? Tudo bom, graças a Deus. Então tá bom. E eu perguntei se ele queria participar da live, ele falou, eu quero. Eu falei, então vamos junto, vem comigo, porque hoje nós vamos falar muito do assunto que a gente viveu. Então, boa noite oficialmente a todos, com muita alegria. E antes de começar a nossa live, como eu e a Ana Paula somos consteladoras, a gente gostaria de começar pedindo uma bênção para os nossos pais, e para que o universo possa trazer o que há de melhor nessa live. Então, vamos fechar os nossos olhos, pensar na presença do nosso pai do lado direito, a nossa mãe do lado esquerdo, se curvar diante deles e pedir que uma grande bênção possa se derramar sobre nós hoje e que muitas coisas que nós vamos falar possa de maneira positiva, surgir efeitos na vida de cada um. Então, muita gratidão e muito obrigada a cada um que está presente nessa live. Então, essa é a Ana Paula, ela é enfermeira intensivista, ela também é consteladora. Eu acabei conhecendo a Ana Paula através do curso de constelação. Eu faço parte da equipe da Kátia Monari, e dentro do trabalho que eu desenvolvo junto com a equipe no curso de constelação, eu conheci a Ana Paula e a Ana Paula entrou em contato comigo que ela tinha interesse em conhecer meu livro. E a partir daí a gente começou a ter um relacionamento. Então, Ana Paula, agora eu vou passar para você e queria que você falasse a respeito, né? Você me emocionou muito, né? Quando você pediu o livro, a hora que chegou o livro, você me avisou, acabei de receber seu livro. E eu fiquei muito admirada, porque no mesmo dia à noite, ela fez assim, eu terminei de ler o seu livro, eu devorei. E aí ela me falou um monte de coisa que me deixou muito feliz. Por isso o Celso está aqui hoje, perto. E eu gostaria que você falasse o que foi para você, como é que o livro fez, qual a diferença que o livro fez na sua vida, se é que houve alguma diferença. Sim, eu só queria falar uma coisa. Eu apareço travada na câmera. Você está conseguindo me ver? Normal? Consegue me ouvir? Estou Então, vendo tá bom, e ouvindo perfeito.
É como se tivesse uma foto minha, mas é bom que eu não fico me olhando. É algo sistêmico que tem por trás disso, a gente até já Com conversou. certeza. É verdade. Eu estou te vendo muito bem. E se alguém não estiver vendo aí, pode colocar nos comentários se está vendo a Ana Paula, se está dando para ouvir a Ana Paula. Uhum. Pode falar, Ana Paula. Bom, eu sou enfermeira e eu me interesso muito por essas histórias de superação, histórias de pacientes que estiveram em UTI e conseguiram sair. E eu me interesso muito por essas histórias, já li vários livros desse tipo, né? Mas eu sempre leio livros dos próprios pacientes contando, né? Como foi a experiência. E o seu livro foi o primeiro que eu li, que é a experiência que você teve de ser acompanhante, né? E desde o primeiro momento que você fala, quando eu conheci você através das constelações, você disse que tinha escrito o livro, eu já me interessei por ler. Daí, quando eu tive a oportunidade, entrei em contato com você, comprei seu livro, o livro veio, comecei a ler, não consegui parar mais. Só parava para fazer o que eu tinha que fazer, voltava, lia mais 2 capítulos. Parava, voltava, lia mais 3, 4 capítulos. E foi assim, né, que aconteceu. Achei o livro muito bom. Eu acho que para quem é da área da enfermagem, quem cuida, traz assim um olhar muito humano do que é o outro lado, né? Do que um familiar sente tendo um ente querido passando por uma situação tão difícil como ele passou, né? E assim, Sim. me trouxe uma visão bem ampla, né, de como a gente tem que abordar esses familiares, como que a gente tem que recepcionar essas pessoas e acolher mesmo no coração. Eu gostei muito do livro, eu acho que o livro não é só para quem é da área da saúde, eu indiquei para várias pessoas da área da saúde que eu conheço, mas para todo mundo que passa por uma situação dessa, todo mundo que passa por um momento, né, que é tão difícil, imagine uma pessoa na UTI que praticamente foi desenganada, né? E eu achei Ana Paula, muito especial o seu livro. eu fico E eu muito tô, grata. eu tô envergonhada aqui porque eu nunca conversei com uma autora. É uma autora de uma dificuldade muito grande. É alguém que está se disponibilizando a abrir o coração, abrir a própria vida para fazer diferença na vida das pessoas. Porque lá no Uhum, hospital eu vi muita gente vivendo a história igual a minha, vivendo a mesma dor que eu, né? E a gente ia se apoiando. No livro você vê isso, a gente ia se apoiando, a gente sim. ia superando, a gente ia enfrentando. Na hora que um tinha muita dor, o outro vinha e abraçava e dava um alento e vinha com uma oração e vinha com era assim, e a gente vai se apegando aos médicos, aos enfermeiros, até a equipe da limpeza, a equipe que traz o café, a gente vai, cria laço, principalmente eu que fiquei 3 meses com ele no hospital, então é um período muito grande, né? E no livro eu queria colocar isso. Agora eu queria que você me falasse, a gente conversou, né? Quando você falou que leu, que gostou e tal. Me fala, o que você achou do começo do livro? O Quando começo eu do livro, O começo do livro, quando eu falo do problema do alcoolismo, o que você acha disso? sim. Ah, eu me identifiquei porque eu tenho isso na minha família, né? E hoje eu tenho outro olhar para o alcoolismo, mas eu já julguei muito, né? Já julguei muito quem tinha esse vício, né? É uma doença. E acredito que muita gente julga, né? E a lição que você traz com o seu relato no início do livro, como a maneira que você agia com o Celso, né? A maneira que você via ele, que você olhava pro alcoolismo, não enxergava ele. Eu achei muito bonito depois que você fala que vocês ficaram casados tantos anos e depois, quando ele perdeu a fala, que você aprendeu a olhar para ele e entender o
assim, a comunicação de vocês surgiu pelo olhar. Então, muitas vezes a gente, ou você tem um pai alcoólatra, ou um tio, ou um esposo, e você olha só para o alcoolismo, mas você não olha para a pessoa. E você Esquece a olhar, essência. A esquece, gente você esquece a essência. E o que que faz a gente mudar o olhar? Quando a gente entende mais profundamente, mais porque profundamente. mais profundamente. E quando você entra nas constelações, que você começa a entender a profundidade, que você entende que a pessoa não Exatamente. faz o que ela quer, que não é, por mais que ela queira, ela não tem força para sair, que ela só precisa de amor, que ela precisa ser Exatamente. respeitada e pode ser transformado, aí a gente enxerga de uma outra forma. Então, eu Com só certeza. consegui escrever essa parte do livro depois, no final do livro, porque eu não conseguia, só quando eu entendi, depois que eu entrei nesse caminho, depois que eu conheci a Kátia, depois que eu comecei a fazer esse caminho, buscando a minha essência, buscando a minha raiz, me conhecendo, que aí eu fui começar a entender e transformar toda essa história e mudar todo o meu É. caminho. Então, E o que eu acho, assim, fala, o que eu acho pode falar. bonito nessas histórias, o que eu acho bonito nessas histórias e incrível é que a doença, todo mundo tem medo da doença, né? Quem não tem medo de ficar doente? Agora, nessa época do coronavírus, eu vejo o medo nas pessoas. Mas como a doença tem um papel importante na vida do ser humano. Às vezes a doença, ela aproxima, né, uma família que tava, um não olhava para o outro e surge uma doença. Então, eu como enfermeira, eu gosto muito de estudar, né, esse tipo de comportamento humano e entender mesmo qual o papel da doença na vida de um sistema familiar, no sistema familiar, né? Como às vezes é importante a gente olhar para a doença O que e entender o que e precisa ser mesmo visto através disso. mesmo no alcoolismo, no tabagismo, No na tabagismo. obesidade, tudo isso, o que que eu tenho que ver? Qual o vazio que Uhum, precisa ser preenchido? Que exatamente. vazio é esse que precisa, que vai buscar a compensação no vício? A compulsão por qualquer coisa, ou por beber, por comer, por gastar, por comprar, por beber, por fumar. Todos Sim, o problema do vício, a compensação para preencher um vazio, mas isso a gente sim. só entende quando você muda o olhar. E eu sou muito Uhum, grata a tudo que eu aprendi dentro da constelação, porque hoje tudo na minha vida tem um outro olhar. Hoje tudo eu sim. enxergo de uma forma diferente. Hoje tudo ficou muito funcional. É até interessante que, lendo o livro, todo mundo que lê o livro vai falar assim: nossa, mas é possível ser feliz desse jeito? É possível. É possível ser feliz? É. É, Que lindo. é possível. E eu até gostaria assim que o Celso falasse agora. Tem um pouquinho de limitação aqui por causa do espaço da cadeira de roda, mas eu vou puxar um pouquinho mais o celular para ele poder falar. Você é mais feliz hoje ou você era antes? Eu sou mais hoje. Apesar da cadeira de É. roda. Apesar não mesmo com a cadeira de roda. Porque hoje você sente. Porque hoje eu sinto que a cadeira me leva para qualquer lugar. A bebida não me levava, só me levava para a cama. Ai, que lindo. É um Aí fica depoimento até que ele nunca emocionada. tinha ido. Primeira vez que ele fala dessa forma, e realmente a bebida levava ele a fugir. Né? Ele não, para não pensar, eu bebo e durmo. Hoje não, hoje eu posso ir. Apesar da cadeira de roda, a gente pode ir. E hoje a gente ri muito, a gente ri de tudo. Coisa que há muito tempo a gente não fazia. A gente não sabia rir das nossas, das próprias situações nossas. Então a gente aprendeu sim a ser feliz. Aprendeu a ser feliz da forma que a gente vive hoje, porque essa é a nossa vida.
E o que ficou de tudo isso foi a essência. E na essência tinha muito amor. Por isso que a gente conseguiu estar junto há 46 anos. Porque nós namoramos 40 e nós namoramos 4 e já faz 40 no final do ano, para fazer 42 anos que nós estamos casados. É uma vida. É uma história muito longa, né? E por que a gente ainda está junto? Porque valia a pena ficar junto, apesar do álcool. E hoje vale a pena a gente ser feliz, apesar da cadeira. E ainda estamos aí, não é porque ele está na cadeira de roda, tá, tudo bem, está na cadeira de roda, não tem outro jeito. Não, faz fisioterapia todo dia, está fazendo tratamento e vai buscar medicina alternativa e vamos... E a gente vive em busca de uma melhor qualidade de vida, diariamente. Sim. E como eu disse na live de sábado, a gente começou a jogar fora aquilo que não servia mais. Não serve mais, não serve mais, fica para trás. Como eu conto no livro, aí eu comecei a tirar um monte de coisa de casa, não serve mais. Isso não faz mais parte da minha vida. E se não faz mais parte da minha vida, eu não preciso mais carregar, né? E aí, a vida da gente se torna funcional, equilibrada. E no livro você fala também da reforma. Sim, e a gente reforma tudo. Eu até fiz um post hoje no Facebook com uma foto nossa, um mês antes do acidente, e uma foto nossa um mês antes de começar a pandemia. Nós somos duas pessoas totalmente diferentes. Você olha na foto, não dá para reconhecer mais. É muita diferença. É diferença em tudo. Por quê? Porque realmente mudou, a gente se transformou, a gente... Isso tudo, essa dor, eu sou muito grata a ela. Durante a vida inteira eu reclamei da dor que eu vivia por conta do alcoolismo. E se tiver alguém aqui na live que vive essa dor, libera isso. Respeita a pessoa que vive essa dor, porque ela sofre muito mais do que você. A esposa sofre muito, mas o marido sofre mais, porque ele quer sair, mas ele não tem força. Ele não quer fazer, mas ele não consegue. Então, é algo assim que precisa de um respeito muito grande. E numa live só não dá tempo para falar de tudo. Mas eu queria... Assim, eu estou cortando e falando alguma coisa para ir pontuando para quem está chegando na live, que tem gente que às vezes não conhece, não sabe da história. E quem lê o livro, às vezes vai falar, eu não acredito que dá para fazer tudo isso. Parece que não é real, parece que teve coisa aí que não é possível uma pessoa que vivia desse jeito transformar a vida e estar numa outra sintonia, vivendo de uma outra forma. E eu quero aqui, ele está aqui como testemunha para provar. É verdade, sim, a gente vive assim. E aí, Ana Paula, eu queria assim que você colocasse o que você falaria para quem quer comprar esse livro. O que você falaria para a pessoa? Qual a sua postura como consteladora? Depois como enfermeira. Depois como mãe e filha de alguém que tem o alcoolismo. Você se encaixa perfeitamente. E eu conversei com uma pessoa que ela falou, porque eu fiquei muito interessada porque eu me identifiquei com você, porque você conta coisas que eu também estou vivendo. Então, é isso. A Cláudia está perguntando que ela perdeu o comecinho. Qual o nome do livro? O nome do livro chama Descobrindo a Felicidade. Está ao contrário, acho. Ele ficou ao contrário. E hoje eu estou aproveitando com a Ana Paula falando tudo isso, nada é por acaso, e eu já tinha tentado na Hotmart, colocar o livro na Hotmart para ficar mais fácil para as pessoas comprarem o livro digital. E ontem, minha filha mandou o link que já está liberado. Se alguém quiser, é só mandar um direct para mim que eu mando o link e você faz a compra e já recebe o livro na hora. E pode ser parcelado em 4 vezes.
Então, o livro, assim, o valor do livro é R$ 39,90, porque uma parte do valor desse livro eu estou doando para a reconstrução da nossa matriz, que pegou fogo e está sendo reconstruída. E a nossa capela de Nossa Senhora Aparecida também está sendo reconstruída e eu tenho uma devoção muito grande por Nossa Senhora, então uma parte também vai para lá. É R$ 39,90, é só você entrar lá, pode pagar em 4 vezes de R$ 10 no cartão e o livro já é liberado na hora. Então é uma forma assim, qualquer um pode ler e ver que é possível, sim, sair da dor e transformar em amor e viver de uma vida funcional. Eu provo isso. É possível. É fácil? Sim. Não. Eu não tenho nenhuma Então, pílula mágica. No livro, não acompanha a pílula mágica. Não acompanha uma pílula mágica que você pega o livro, toma a pílula e vai ficar tudo perfeito. Mas eu vou mostrando cada degrau, como é que eu fiz em cada degrau, para mim ir subindo e transformando a minha vida. E aceitando a minha vida do jeito que ela era naquela situação. Isso não significava que eu tinha que ficar parada naquele momento da aceitação. Eu aceito que agora minha vida é assim. Então eu não vou reclamar disso. Eu vou agradecer por cada coisa positiva que eu consigo enxergar através disso. E aí, cada dia a minha vida melhorava, porque eu agradecia. E quanto mais eu agradecia, mais a minha vida ia melhorando. E com a graça de Deus, hoje eu não posso reclamar de nada. Vou reclamar de quê? Deus é maravilhoso. Eu tenho uma família, eu tenho um marido, eu tenho um livro. Isso para mim é um motivo de muito orgulho, ter tido a coragem de escrever esse livro, porque eu achava que eu não era capaz. E muitas vezes a gente não faz porque acha que não é capaz. E quem me é verdade. estimulou a escrever foi dentro do hospital, a assistente social do hospital. E isso é muito legal. Eu acho assim, o nome dessa assistente social é Bruna, e eu tenho contato com ela direto. E uma semana antes de começar a pandemia, ela estava agendando para que eu e o Celso fossem no hospital para levar o livro para a gente deixar lá no hospital para quem é acompanhante. Mas aí explodiu a pandemia, então nós estamos aguardando, porque ela quer que a gente vá lá para conversar com os enfermeiros, mesmo para os enfermeiros reverem ele, porque quando ele saiu de lá, ele Isso, não saiu. ó, eu vou falar para você. Quando a gente Assim. cuida de um paciente que ficou tão mal e depois a gente vê tão bem, a gente fica muito feliz. E aí, então, é assim, não dá, né? Mudou, tudo mudou. E a gente vai voltar no hospital. Assim que tiver, já não tiver tanto risco, nós vamos voltar no hospital e vamos levar. Mas agora fala, que você fala, agora vai falar a Ana Tá, Paula consteladora, a Ana Paula sim, profissional da saúde ou a Ana Paula filha de um alcoolista? sim. Olha, eu sempre julguei muito o meu pai, né? Sempre julguei. E por outro lado, eu sempre julguei a minha mãe também, que ela era fraca. Como você aguenta? E eu sempre quis muito que eles se separassem. E desde quando eu fiquei adolescente, eu queria muito que se separasse. E ela nunca quis se separar. E eu não entendia por quê, né? E eu não entendia, né? Por que que uma pessoa bebe? Por que que uma pessoa fica desse jeito? Eu não entendia que era uma doença. Eu até fazia empatia com outras pessoas que tinham alcoolismo, mas com meu pai eu não conseguia fazer empatia nenhuma. Assim, ele tinha uns comportamentos assim agressivos assim nas palavras. E a gente como constelador, a gente sabe, né? Tudo que a gente julga, né? Tudo que a gente exclui, aquilo volta de alguma maneira, Tudo que eu né? excluo, eu repito. E daí, antes de ter filha, né? Eu tenho uma filha de 9 anos. Quando eu engravidei, eu fiquei muito feliz. Eu falei, eu vou ser uma mãe exemplar. Eu vou ser uma mãe maravilhosa. Não vou ser igual meus pais. Eu não vou ser assim. Assim, totalmente, né? Achando que... E a gente acaba fazendo a mesma coisa. De vez em quando eu me pegava gritando, igual meu pai gritava comigo. Gritando por motivos
deixou a toalha em cima da cama, sabe? Aquela gritaria, aquela... E daí eu comecei a perceber que eu era igual ao meu pai. E eu era igual à minha mãe também. Sim. 50%, Sim. 50%. 50%. Sim. Então, deixa eu E só eu falar, falo, 50% é porque a gente entende que nós somos 50% pai, 50% mãe. Então, tudo aquilo que a gente não aceita no nosso pai, na nossa mãe, a gente vai repetir. Isso não com tem certeza. como. Tudo aquilo que a gente não gosta, Deus é tão maravilhoso que ele fala, por que você não gosta? Respeita o outro como ele é. Não, não quero respeitar. Sim. Tá bom, então faz igual. Você vê que você é 50%, tá no teu sangue. Faz parte Não, de você. e isso se Segue. repete, né? E como eu julgava que a minha mãe também era fraca, desde quando eu comecei a namorar, todos os meus namorados eu terminava com todos sem motivo nenhum. Nunca dava certo nos relacionamentos, porque acho que era como se eu quisesse dizer: mãe, você não conseguiu terminar, mas eu termino por você. É muito Sim. forte, né? A, essa parte A visão sistêmica, sistêmica. a visão sistêmica é muito forte. Só quando você começa a estudar, você vê que você está totalmente emaranhado em várias situações que geram um monte de desordem na sua vida. E uma coisa tão simples, você aceitar como é, já torna muito mais leve, né? Hoje em dia Sim. não me incomoda mais. Hoje em dia, né, eu comecei a olhar com outro olhar, mudei as minhas lentes em relação a isso e não me incomoda mais, né? Esses dias eu fui na casa do meu pai, ele pediu para eu levar ele para comprar. Ele tem vergonha do vício dele, né? Ele tem vergonha. Mas ele bebe escondido, mas quando você vê, ele Então, tá, vamos tá fazer um bêbado. parênteses agora. Como que era quando você bebia? O que você fazia? Eu me escondia, Ele se esconde, meu pai se esconde também. Por que escondia? porque você ia ficar brava comigo. Ia ficar brava e ele sentia vergonha. Então, ele se É, escondia para que não tivesse isso. E eu estou falando para ele dizer isso porque quem convive com a pessoa que tem o problema do vício não consegue enxergar o que a pessoa sente. E o que o sim, Celso está contando é o que ele sentia. Por isso que eu digo, sente mais aquele que carrega o vício do que aquele que convive com o vício. A esposa acha que ela sofre demais. E o esposo sofre e ainda sente vergonha do que ele não consegue se libertar. Por sim, isso, o respeito pela dor do outro. E isso tudo eu tive que sim. aprender a duras penas, aprender no leito de um hospital, né? Gratidão a Deus por ter me ensinado. Continua, Ana Paula. Então, e ele se esconde. Daí eu falei para ele: não precisa se esconder, pai, pode beber aqui, né? Daí ele falou que ele tinha vergonha, que ele era um bêbado. Daí eu conversei com ele, falei: não, eu aceito você do jeito que você é. Nossa, isso parece que mudou o semblante dele, né? Claro. Mudou. Daí ele bebeu, mas ele guardou, não bebeu mais. Parece que aquilo preencheu, né? Aquele vazio, né? Da não aceitação, de você excluir. E eu vejo, assim, como enfermeira, eu vejo de uma forma muito triste, né? Assim, eu fico muito triste de ver quantas famílias hoje passam por isso e estão aí lutando contra isso, mas lutando da forma errada, né? Sim. Com uma visão errada e excluindo e cada vez gerando mais exclusões, e isso gera mais desordem, separações. E Às vezes você nem precisa se separar, não é? Tem sim, casos e casos, acontecendo claro. e vai acontecendo as repetições, né? Daí Como a eu conto, pessoa, sim, acontece as acontece repetições. e depois você fala, bom, já aconteceu, não tem mais, pior que isso não vai ficar. Passa um tempo, fica muito pior. A situação É, consegue ainda ficar pior, né? sim, Até você entender que eu tenho que aceitar. Aí quando você exatamente. aceita, muda, aí a vida muda e tudo se transforma, né? Então, Então, para a gente ter antes, uma vida
é preciso aceitar para poder transformar, senão a gente vai ficar nesse ciclo da repetição. Repete, repete, repete. E depois pode acontecer uma repetição com o filho, com o neto. Isso vai acontecendo, até você olhar para isso com amor, com gratidão e saber que acontece por um motivo, alguém tem que ser visto. Sim. A dor é muito profunda, o vazio é muito intenso e precisa ser preenchido. E Sim. o vício é aquela válvula de escape para preencher aquele vazio. Exatamente. E enquanto a gente não respeitar a pessoa que carrega isso, e ela não se sentir amada, e entender o que levou ela a viver essa disfunção, ela vai continuar, vai fazer, vai fazer, vai fazer. Eu falo que eu tinha compulsão por comida, e a gente acabava discutindo, porque eu falava, porque você bebeu de novo e tal, e eu não parava de comer, ele fazia assim, você vai comer de novo. Eu fazia, mas você não tá bebendo? Então eu como e tá tudo certo. Quer dizer, não estava certo nem para mim, nem para ele. Você olha o outro, mas você não olha você, né? Assim, uma coisa fantástica que a constelação traz é você olhar para dentro de você, né? Primeiro conserta você, Sim, entende, aí você começa a entender os outros também e a respeitar, e cada um é o que pode ser. E a gente sim. só pode ajudar o outro a mudar a vida dele se ele quiser. Do Se ele quiser. contrário, se ele quiser. Se ele não quiser, respeite o tempo dele, sem Sim, cobrança, né? E aí você consegue viver uma vida funcional, porque você permite que o outro possa viver da forma que ele decidiu viver, mesmo que não seja a forma que você queria para ele, mas a vida é dele, você pode transformar a sua. A dele é dele. E ele tem o sim, tempo dele, né? exatamente. Isso eu acho assim uma coisa muito linda. E a gente É. vai, cada dia que passa, a gente vai entendendo melhor as coisas, entendendo melhor o que faz. Agora me fala, o que que você achou de eu dividir o livro em partes? Eu Que o achei que livro ficou. Eu adoro o livro dividido em partes. Quando eu pego um livro que tá... Quando eu pego um livro que começa na página 1 e a próxima parte é lá na página 70, eu fico triste, eu não gosto. Eu gosto de livro dividido em partes, eu acho ótimo. E assim, é... e dá para ver o antes, né? A trajetória, o durante e o depois. Ficou muito bom a escrita do livro, assim, para mim ficou muito bom, ficou muito didático. Até para quem é da área da que bom. saúde, para quem não quem entende, quem não quem nunca viu um hospital vai ler o livro, vai entender. Até as palavras que você usa são muito A gente acaba boas. aprendendo, né? A gente acaba aprendendo, porque convive com aquele vocabulário, ele passa a fazer parte da Convido. sua rotina, né? Quando eu Coisas que eu nunca tinha leio, ouvido, né? quando eu leio um livro Eu não sabia o que quando era eu uma leio um escara. livro, aí você fala, eu falo. Você não sabia o que era uma escara. E aí eu tive que curar uma, né? Isso é o mais Então, impressionante, eu não sabia o que era. Aí eu tive que conviver e curar uma. É uma coisa assim, é impressionante o que a vida traz pra gente. E o sim, que a gente faz com o que a vida traz. exatamente. É isso mesmo, Miriam. E o livro assim, eu achei muito bem escrito, muito traz muita reflexão, né? No sentido de você ver uma mudança de atitude, né? Porque no começo mostra sua atitude, que você julgava, você não concordava, e precisou acontecer tudo isso, né? Que é um sofrimento tão grande, você passar por isso
e você conseguiu olhar para essa dor. E olha o que você fez, né? Olha o Celso, que bonitão que ele tá. Aí, ó, vai ficar mais ainda. Vai ficar dia por dia, ó. Ele vai ficando cada dia mais bonito, se Deus quiser. E cada dia a voz fica melhor, cada dia ele fala com mais facilidade, cada dia ele está mais, né? E é isso, e a gente não desiste. O livro terminou naquela última página, mas a nossa história continua num ritmo cada dia mais funcional. Hoje a gente vive de uma forma muito mais tranquila, o que a gente não viveu a vida inteira. Tem hora que eu falo, gente, tem hora que parece que eu estou vivendo como eu vivia quando a gente estava recém-casado. Porque hoje é eu e ele e eu. E a pandemia deixa tanta... Eu vi um post no Face aí, até comentei, fiz assim, se você tá desse jeito, assiste minha live hoje, que você vai mudar sua forma de pensar. Porque agora, ou tá com Covid, ou tá depressivo, tá com medo, tá não sei o quê. Para mim, claro que eu tomo todos os cuidados. Eu só vou no supermercado de segunda-feira de manhã. Hoje foi dia de fazer compra, então eu vou de manhã, porque o supermercado ficou sábado e domingo fechado. Na segunda-feira de manhã ainda não entrou gente, tá tudo lá sem contaminação, então eu vou muito mais tranquila, eu vou de máscara, eu levo álcool gel, eu entro no carro, eu esterilizo minha mão antes de pegar na direção, o Celso fica em casa dormindo, eu coloco as coisas tudo na mesa, esterilizo e trago para dentro de casa. Tomo o meu cuidado, mas eu vou. Não vou para a rua à toa, não vou fazer, eu tenho responsabilidade. Mas eu acho que a gente tem que ter tranquilidade. Porque se você está usando todos os meios, se você não está abusando, se você está tomando todos os cuidados, é muito menos arriscado do que você sair na balada, ir no churrasquinho, ir para cá e para lá. Então, eu tomo meus cuidados. Mas eu não estou nesse desespero. Ao contrário, eu estou trabalhando. Eu estou divulgando meu livro. Isso está me dando uma energia muito boa. Eu estou na mesma energia que eu estava na pandemia. Eu faço vídeo, eu posto vídeo, eu quero levar uma mensagem para as pessoas assim, pô, olha diferente, pensa diferente, agradeça pelo que você tem, para de ficar só pensando no negativo. Agradeça que na sua família não tem ninguém com Covid, e se tem, ainda não foi para o hospital, está recuperando, vai ficar bem. Aqui em Guariba teve 2 casos de morte. Os outros têm acho que 180, até ontem tinha 183 casos confirmados. Mas eram pessoas que ficaram hospitalizadas, saíram do hospital. É perigoso? É perigoso. Mas agradeça, muda o foco, muda o olhar. É isso que eu tento mostrar também no livro. Não olhe só para a dor. Agradeça que essa dor vai te transformar em algo muito melhor. E como a minha vida já era dentro de casa e a minha comunicação era muito pela internet, por conta do Celso não poder ficar saindo, eu já vivi o confinamento aí faz 2 anos. Então, para mim, não está sendo nenhum problema. E dentro de casa eu escrevi um livro, de casa eu publiquei um livro, dentro de casa eu estou divulgando o livro. Então, eu acho que você deveria fazer a parte 2 desse livro. Fazer o livro sobre os 5 pilares, que eu vi seu vídeo hoje. Eu vi um vídeo seu que está falando sobre os 5 pilares, eu gostei. Então, deixa eu aproveitar e falar, para quem estiver na live, quem assistir essa live depois, eu disponibilizei um e-book totalmente gratuito, onde eu e a Cris, a minha filha, fizemos um compilado dos 5 pilares e como você aplica diariamente na sua vida. Então, qual uma atitude de fé que você vai fazer diariamente na sua vida? Uma atitude de gratidão, inclusive tem para você imprimir as 10 linhas para você escrever os 10 motivos que você tem para agradecer. Então,
tem a organização, como você começa a organizar. E como você entra no fluxo da prosperidade, o que você precisa para prosperar. Prosperar, como eu sempre digo, não é ficar rica de dinheiro, mas é ter uma vida funcional, equilibrada. Tá sob a graça de Deus, nada te falta, tudo que você precisa chega às suas mãos. E aí eu fiquei pensando esses dias, né? Nossa, mas você falando isso, parece que você quer vender o livro para ganhar dinheiro. Não, eu não quero vender o livro para ganhar dinheiro, não é esse o meu objetivo. Mas eu tenho certeza que eu vou ganhar muito dinheiro vendendo o livro. Sabe por quê? Porque esse livro vai chegar na mão de muita gente que vai transferir, que vai transformar a vida de muita gente. E por gratidão, as pessoas vão estar comprando o livro para que eu possa, com o dinheiro que eu receber, transformar a minha vida e a de muitas outras pessoas, e investir isso em muita coisa. Então, eu acho que eu vou sim. Não porque o meu objetivo é vender, ganhar dinheiro com o livro de uma dor, mas assim, que essa dor possa tocar a vida das pessoas. Porque eu tenho certeza que nessa história, algo positivo tem para a vida de qualquer pessoa, né? Qualquer situação, mesmo que eu não tenha ninguém no hospital, não, mas eu tenho alguém que tem um problema de vício. Mesmo que eu não tenha ninguém que tem problema de vício, mas eu não sei agradecer. Eu não sei aceitar a minha vida. Tem uma parte do livro que eu falo que eu estava entrando em depressão. Tem pessoas que vão se identificar com isso. E por que você não entrou na depressão? Porque eu busquei outros caminhos. Porque eu precisava continuar, eu não podia ficar doente, eu tinha que cuidar dele. E assim a gente vai descobrindo que todo mundo tem problema na vida. O que a gente não pode é fazer com que o nosso problema delimite a nossa vida. Isso a gente não pode fazer. E o livro está à venda porque eu tenho certeza que se eu desse o livro de graça, as pessoas não iam Não ler. leriam. Não leem. Não leem, é Por verdade. isso, Isso é um fato. você compra, você fala, bom, agora eu já gastei mesmo, deixa eu ver o que está escrito aqui. É. Agora, se eu pegasse o livro, como eu fiz, eu cheguei a distribuir um monte assim no PDF, no celular, antes de editar. E eu sei que tem muita gente que nem abriu. Por quê? Uns porque tem dificuldade de ler no celular, outros porque se fosse muito bom, ela não dava, ela vendia. É. Esse é o conceito. Infelizmente, a gente tem esse conceito. Então, quando você paga por algo, você dá valor para aquilo. E eu quero que as pessoas deem valor para a história que está ali, não para a Miriam. A Miriam é uma pessoa igual a qualquer outra. Mas o Deus que eu coloco nessa história não é um Deus qualquer. É um Deus que faz milagre. E não faz o milagre porque eu ajoelhei, rezei e pedi um milagre. Ele faz milagre porque ele é misericordioso. Porque em momento algum no livro você vai ver que eu pedia que o céu ficasse vivo. Eu só pedia que Deus tivesse misericórdia de nós e fizesse o que teria que eu enfrentasse o que viesse. E ele me ensinou com maestria. Ele me ensinou. Ele foi muito além do que eu pedi. Eu pedi para aceitar. Ele não só me ensinou a aceitar, ele me ensinou a mudar de vida. E me ensinou a mudar minha vida e querer mostrar para as pessoas que elas também podem. E é esse o meu objetivo. Dizer para você, você pode. Eu pude, eu sou. Quem sou eu? Eu não sou eu, quem sou eu? Quem era o Celso? Era um bêbado na rua? Não, ele trabalhava. Ele era motorista de caminhão, ele trabalhava o tempo inteiro. Só que a hora que ele punha a chave do caminhão em cima da peça, acabou. Aí ele precisava extravasar tudo aquilo, acho que toda a tensão que ele tinha vivido na estrada, ele precisava extravasar. Tá? Então, não é porque a gente fala do alcoolismo imaginando que a pessoa é daquelas que não trabalha, que só bebe. Não, não era essa a realidade. Era a necessidade de preencher um vazio diariamente. E isso me incomodava, porque a bebida roubava ele de mim.
Ele mesmo falou, eu bebia e ia dormir. E eu perdia a companhia, porque durante o dia ele trabalhava. E a hora que seria para minha companhia, ele ia dormir, porque ele não tinha como, ele não tinha disposição para conversar. Né? Então é isso e a gente começa a entender. E por que faz isso? Não é porque seu marido não gosta de você. Não é porque ele não te ama mais. É porque o vazio é tão grande que ele não tem mais como segurar. É muito, assim, é muito lindo quando a gente entra na profundidade do que é o marido, o filho, o genro, sei lá. E claro que é. Porque sim, porque ele está há bastante tempo. Ah, ele está preocupado com a hora. Porque está bastante tempo. Então, e é isso que a gente tem que entender, que a situação não é tão simples, mas é possível. A vida pode ser transformada, sim. E a única coisa que a gente precisa dizer é, sim, eu quero. Eu quero que a minha vida seja diferente. Qual é o próximo passo? E aí, o universo se abre e as coisas vão tomando lugar. As coisas vão aparecendo. Hoje eu fico assim, eu me coloco como foi quando eu decidi editar o livro. Eu fiz assim, o livro está pronto. Estou muito feliz com o que eu fiz. Sinto que os meus antepassados estão orgulhosos de mim. Eu sinto isso dentro de mim.